Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa live, né? Espero que todos vocês estejam bem, se estiverem me ouvindo. Já vi que o Dr. Cassiano já entrou aqui. Vamos aguardar o pessoal ir entrando. Eu vou colocar o assunto dessa noite, pessoal, para vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre surto psicótico. Já ouviram falar nesse termo? Recebi algumas perguntinhas aqui. Tem bastante gente entrando. Patrícia, Carol, Cleonei, sejam todos bem-vindos, pessoal. Só vou colocar o nome da live de hoje aqui para fixar. Isso aí, convidem os amigos. Eu vou deixar uma dica para vocês. Vão lá nesse triângulozinho ali e vão em compartilhar, pessoal. Compartilhem com os amigos. É um assunto muito interessante que eu e o Dr. Cassiano vamos falar hoje, tá? Então, assim, gostaria que todos pudessem fazer isso. Convidem os amigos para participar, que eu acho que vai ser bem interessante mesmo, tá bom? Deixa eu ver por que não tá indo meu comentário aqui. Chama os amigos que ainda dá tempo. Consequências. Se vocês puderem me dizendo como que está a imagem, como que está o som, pessoal, já ajuda muito, tá? Por fazendo um favor, né? A Jennifer disse que está ok. Obrigada, tá? Já já eu coloco o Dr. Cassiano aqui, pessoal. Já vi que ele me mandou um convite ali. Só aguardar o pessoal ir entrando. Preparem as perguntinhas aí de vocês, tá bom? Ah, mais uma coisa. Sabe aquela pessoa que acha, gente, que ainda psicólogo é pra louco, tá? Que acha que saúde mental não é pra todo mundo. Então, convidem essa pessoa para assistir essa live de hoje, que eu acho que vai ser bem importante, tá? Não tô conseguindo fixar o comentário, gente. Não sei porquê. Às vezes o Instagram faz isso. Tem dia que eu consigo, tem dia que não. Ele não tá me dando opção, mas tudo bem. Deixa eu voltar lá e aceitar o convite do Dr. Cassiano para participar aqui. Olha, gente, tem gente assistindo lá de Caruaru, no Pernambuco. Uau! Oi, doutor, tudo bem? Oi, tudo bem você? Tudo certo. Me ouve bem? Sim, tudo certinho. Vamos Ai, que bom. A acertar a imagem altura tá aqui. ótima também, né? Isso aí. Também, né, o pessoal não sabe, mas nós investimos em internet de melhor qualidade para ver se dá certo de uma vez essas lives, né? Para quem acompanha, a gente sabe aí que às Porque vezes já teve dia aí que a nossa live deixou a gente na mão, né, doutor? nós já desistimos umas duas vezes, né? Já, infelizmente, né? Faz parte. Mas Aí, agora não vai para mais quem não acontecer sabe, isso. a gente chegou a combinar, né? Nós aumentamos até a qualidade da internet em casa para ver se dá certo, né? Acho que hoje vai Ah, dar, porque eu nunca tinha visto assim a nossa imagem boa, né? E olha agora só, a viu como conexão que tá melhor. já tem diferença então, né? Uhum. Doutor, então seja bem-vindo, tá? À nossa live. Para o pessoal que está aí também, sejam todos bem-vindos, né? Um feriadão aí, a gente conversando. Embora eu tenha trabalhado hoje, né? Trabalhei hoje até 6 horas, eu tive que atender uns pacientes. Tem pacientes que não dá Uhum. para ficar sem atendimento, né? Sim. E é isso. O pessoal acho que já conhece um pouquinho a gente, E né? Eu sim, acho que sim. sim, mas se E oi para todo você mundo. Teve gente que foi dando oi aí. Oi para todo mundo. Boa é, noite.
Sejam todos bem-vindos, Vamos pessoal. começar então, já é 8h30, né, Luzia? Para não Ah, ficar sim, enrolando, acho né? que O dá. Vamos pessoal ser já chegou no. pontuais, né? Uhum. Tem, a Bruna disse, amiga, tô assistindo porque já tive 2 surtos psicóticos por estresse. Ah, muito bem, viu como que acontece, Mas é gente? verdade isso? Será que teve mesmo ou tá exagerando que ela pôs Não aplicativo? sei, teve uma risadinha ali. Depois conta pra gente, Bruna, É. porque assim, a gente brinca e tudo, né, doutor? Mas na verdade, é algo assim que é sério, mas a gente brinca porque, sabe que eu tava até pensando em a gente começar assim hoje, né? Quem que não teve, quem que nunca disse assim, ah, hoje eu tô meio surtada, hoje eu estou meio, né, meio bravo. O pessoal acaba confundindo um pouco o surto psicótico com estresse, com raiva, com crise de raiva ou com uma alteração de humor, né? O pessoal, claro, confunde um Sim. pouco. Aham. E eu A acho que vai ser Bruna bem disse que teve importante. sim. Aham. Já teve sim. Ah, legal, Bruna, É, você para ver como compartilhar isso com a então, gente. sim. Pois é, então, até deixa eu Uhum. comentar, né, que a gente estava discutindo, né, o assunto para essa live e eu até sugeri para a Luzia o assunto justamente porque eu acabei atendendo pacientes já, né, num estado de estresse tão grande, principalmente devido à Uhum. pandemia agora, né, aumentaram os casos, e que teve uma menina, inclusive, né, não vou falar a idade, nada, mas Uhum. assim que ela chegou a ter realmente um surto psicótico, né, sair da realidade, ficar totalmente confusa devido ao coronavírus, ao medo, a tudo que envolve essa questão da pandemia, né. Isso já faz, Sim. claro, umas semanas, então foi mais ali no início, quando tudo era muita novidade. Então, por isso que a gente sugeriu, né, Específico do Luzia, esse assunto coronavírus, doutor? específico, específico. Olha só. Tanto é que ela falava coisas desconexas em relação ao vírus, né, poder ir buscar ela, coisas desse tipo, medo de contaminação, mas o principal medo que a gente pôde perceber é o medo de perder a mãe, ela falava, sabe? Da mãe ficar doente Hum, e acabar perdendo a mãe pela doença. Então, ela sim. realmente surtou, sabe? Nossa, Então, para ver como complicado, isso né? realmente acontece, realmente, e ela agora está tratando, está tomando a medicação, mas a melhora muitas vezes é bem lenta, né? Uhum. Então, eu acho que é um tema bem interessante. Acontece. Antes da gente começar a falar do que é o surto psicótico, o que é um estresse agudo, doutor, eu vou pedir pro pessoal de novo, né? Compartilhar ali, é só ir lá naquele triângulozinho, né, de compartilhar e mandar para os amigos. Eu acho que é bem importante, porque, infelizmente, nós sabemos, né, doutor, a gente já falou sobre outros temas aí juntos, né, sobre ansiedade, sobre depressão, já falamos sobre vários outros assuntos, mas esse é um assunto interessante e que muitas pessoas acham que, é difícil acontecer e tudo mais. E nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, com tantas alterações aí, com tantas incertezas, né? Não vou Sim. dizer que é comum, mas assim, a probabilidade de acontecer é muito maior, né, doutor? E os É. cuidados com a saúde No mental têm que geral, ser redobrados. no geral é baixa, mas ninguém está livre de um dia poder vir a surtar, principalmente devido a um estresse agudo, né? Como agora, com a pandemia, por exemplo, foi um exemplo, né? De uma paciente que não tinha nada e que devido a isso, né? Tanta preocupação, tanto medo, Uhum. principalmente perder a mãe, como eu falei antes, que ela chegou a entrar em surto, né? Então, Olha só. é bem sério. A E gente para poderia quem não sabe, começar diga, isso, explicando o que é, então, doutor, o é, conceito, como que os nossos manuais trazem, né? Se você quiser falar, sim, ou posso falar também. tanto faz. Ou eu falo, você complementa, mas o surto Isso, psicótico seria pode assim ser. quando a pessoa ela sai do seu juízo crítico, ela fica totalmente transtornada e ela perde contato com a realidade, né? Então Uhum. ela começa a falar coisas desconexas, pode se confundir o tempo, o espaço onde ela está, não reconhecer familiares, é, enfim, é uma confusão gigantesca, assim, e a pessoa consegue perceber, né, quem está de fora, que ela está totalmente transtornada. Então tem Uhum. gente que surta, né, sai da realidade, mas ainda consegue ter uma certa calma, mas tem aqueles que também ficam muito agressivos. Então tem surtos Sim, que a pessoa também fica muito agressiva, começa a quebrar coisas, começa a ter comportamentos que nunca teve antes, né? Então é uma coisa que chama muita atenção e também é muito imprevisível quando acontece.
Uhum. Doutor, nós recebemos aqui uma pergunta, deixa eu ver quem que mandou aqui para a gente ir acompanhando, da Uhum. Jennifer. Ela perguntou assim, doutor, uma pergunta. Se parar os remédios do nada, isso pode causar um surto? Ah, só de parar a É medicação do nada é muito difícil, né? difícil, né? Uhum. Como se trata de medicina e corpo humano, não dá para se dizer assim que nada é impossível. Mas é muito Uhum. difícil, praticamente impossível, né? Parar uma Por- medicação e surtar. A não ser que você já tenha casos de surtos muito frequentes, que você tem um transtorno bipolar e daí você parou a medicação. Mas é porque você parou de tratar o transtorno bipolar e daí você teve um novo surto, né? Mas em Sim. consequência da doença, daí não porque você simplesmente parou a medicação, né? Porque você deixou seu transtorno bipolar agindo, digamos assim, daí você pode ter novos surtos, né? De repente, talvez a pergunta dela, doutor, seja direcionada também ao que talvez aconteça quando a pessoa para uma medicação, né, prescrita pelo médico, psiquiatra, do nada. Talvez seja importante a gente explicar isso também. Não sei se foi também nesse sentido, né? Porque Daí entra sim, naquela questão causa de vários sempre, né? sintomas, né? Tudo é muito Aham, relativo, tudo depende muito da uhum, situação, do diagnóstico, né? Mas se for uhum, responder friamente, porque eu parei o medicamento, então eu surtei, daí não, daí é muito difícil, né? uhum. A O que que Bruna uma deu pessoa exemplo ali, ó, sente? ela pedia para ser presa, dizia que era uma pessoa ruim, falsa, etc. Então ela realmente, Acontece. até parabéns para ela de ter coragem, né, de expor aqui, dar exemplo dela mesma, Uhum. né, de já ter passado por isso. Ah, até agradeço ela por estar contribuindo, porque assim, é algo que é muito pessoal, né? Bacana ela estar contribuindo com a gente, Sim, isso tudo que está acontecendo. A Patrícia também fez uma pergunta. Ai, tô tão feliz que o pessoal está participando hoje, né? Hoje o pessoal está hoje bem sim. participativo, assim. Acho que o horário ajuda também, né, doutora? É um horário bem tranquilo que eu acho que todo mundo pode participar, né? Né? E hoje A até Patrícia. a internet está participando, né? Está funcionando. Ah, essa foi Mas a boa. Hoje a nossa Patrícia, internet. ó, o que leva uma pessoa a ter um surto psicótico aí são várias questões, né? Nossa, É um paciente que seja esquizofrênico, um paciente que tenha transtorno bipolar, como a gente falou antes, um borderline não é impossível ter, uso de drogas pacientes pode levar a um depressivos também, né, surto. doutor? As pessoas às vezes É, confundem, né? Pode ser que a pessoa esteja num nível tão grande da depressão, tão elevado, que ela pode ter alguns delírios, né? Pode ter algumas percepções é, diferentes da realidade, né? Já então, tive assim, vários não é casos assim, assim. porque teve o surto, então você tem tal doença, né? Não é assim. É. É que nem você tem Uhum. febre, mas não quer dizer que você tenha tal doença. Você tem febre, mas pode ser quantas doenças? Inúmeras, né? Então você pode ter Sim. um surto psicótico, mas o que está por trás disso? Aí tem que investigar, porque daí cada um vai ter a sua história. Eu já tive, doutor, também uma paciente que ela teve o burnout, né? Que é o estresse por conta do trabalho. Que Também. ela contou para mim que teve um surto durante o trabalho, assim, na hora da reunião, ela levantou da mesa, assim, uma reunião lá com a equipe dela, ela levantou da mesa, assim, e disse que depois não lembra de mais nada. E o pessoal Uhum. relata para ela que ela estava em surto, assim, ela começou a jogar computador no chão, quebrar coisas, assim, e É um bom foi bem exemplo, né? complicado, assim, né? Ela ficou afastada do trabalho por 6 meses, então e, Sim. segundo ela, o médico disse que foi por conta do trabalho. Então, ela já teve ali vários estresses que foram acumulando, né, na vida dela Sim. e levou Sim. a isso, né? Levou ao surto psicótico mesmo. Todo o Eu acúmulo de trabalho, né? eu já falei em outra live, até que a gente estava falando de ansiedade, eu acho, mas de casos assim de, principalmente em homens, muito preocupados com a questão financeira, né? Por isso que Uhum. eu acho que Homens. agora, mais com essa questão da pandemia aí, eu acho que vai até aparecer mais casos. O Sim. último que atendi, por exemplo, tinha muita preocupação financeira, não justificava tanto, segundo a esposa, não Uhum. era tão ruim assim, mas ele era tão preocupado que ele foi entrando no nível assim de ruminar os pensamentos quanto a isso que ele acabou surtando. E Sim. realmente já, tanto é que foi uma história que eu não lembro se eu contei, se eu cheguei a falar num vídeo aqui, mas que ele estava surtado, ele foi no consultório, sorrindo, mas não por maldade, mas porque ele me convidou para assaltar um banco com ele. Ah, é sério? Pra ver que sim, ele pediu se eu não queria assaltar um banco com ele.
Aí depois que ele começou a melhorar e tudo, né? Tomar medicação, daí eu até toquei no assunto, né? A gente riu dele falando, não penso mais nisso, não. Mas no dia, para ver, aí a questão Aham. relacionada com a questão financeira, né? Ali naquele surto dele, ele queria o quê? Assaltar um banco, né? E chegou a Você me vê como que a convidar. nossa mente Então, é incrível, né? Olha só, ele preocupado é, com a questão financeira e veio essa solução aí, né? Porque a nossa mente, é, muitas vezes, doutor, ela não sabe, né, diferenciar uma situação que é real de uma situação imaginária também consciente, não só inconsciente, né? sim, Então tem várias pois é. essas questões também. Uhum. É, e o bom é que tratando depois deu pra gente rir disso, né? Mas assim, para ver Sim. até que ponto, né, a pessoa fica fora da realidade, uma pessoa assim que, até onde eu sei, muito honesto, trabalhador, mas na hora do surto ele chegou a pensar nisso, sabe? Olha só. Então, É, a gente dá risada, mas a gente sabe que é muito sério, né? E a live é para ser sim. leve hoje, tá, pessoal? A gente está falando de um tema, vamos dizer assim, que é para ser pesado, mas a gente está tentando trazer os casos, exemplos, É que com para que as exemplos pessoas realmente busquem ajuda. É, é as mais pessoas. fácil entender, né? Porque às vezes tem alguma pessoa passando por uma situação parecida, né, doutor? E às vezes ouve a gente falando dos sintomas e ela pode, de repente, se identificar com alguma questão, né? Sim, Ah, eu também. tinha uma coisa importante para falar que eu acabei esquecendo. Falando dessa questão da realidade consciente e inconsciente da nossa mente, eu gosto de explicar com um exemplo bem simples, muito prático, sobre a nossa mente ter dificuldade de diferenciar uma situação real de uma imaginária. Quando a gente assiste um filme e a gente chora, por exemplo, o que que acontece? Por que que será que a gente se comove com aquela situação, assim, mesmo ela não sendo real? Porque o filme ali é uma tela onde está passando uma imagem, pessoas. Por que será que a gente se comove com um filme triste? Por que será que a gente tem medo de um filme de terror, por exemplo? Então, tudo é a nossa mente que cria, ela interpreta como sendo uma realidade. Né? Então, eu gosto muito de dar esse exemplo para os pacientes, porque muitos falam: jamais eu vou passar por uma situação assim, eu nunca vou passar por isso. Então, um exemplo bem simples que eu gosto de explicar é isso. A nossa mente ela tem dificuldade de reconhecer um evento real de um evento imaginário. Um exemplo clássico é um filme que a gente assiste, né? Você concorda, Uhum. doutor? Sim, concordo plenamente. É isso aí mesmo. Aham. A Bruna perguntou: eu faço tratamento desde 2014 e em 2016 tive uma reincidiva como medicamento. Até hoje já fiz terapia por 4 anos com psicóloga. No meu, no meu caso, um dia conseguirei ficar sem medicamentos? Ah, doutor, essa é para você. Essa resposta eu acho que assim, nem Deus sabe, não tem como responder, né? Teria que conhecer o Uhum. histórico, que O medicações ela histórico foi, o dela, que né? levou até o surto. Não tem como responder, né? Uhum. E mesmo às vezes quando é paciente da gente é difícil responder. Ah, daqui a um ano Sim. será que eu vou parar de tomar medicação? Não sei como vai estar teu contexto de vida, né? O Se daqui a um ano organismo, o tu estiver ambiente, né? bem, tu tá bem com a família, no emprego, tá levando uma vida tranquila, pode ser que sim. Agora, se daqui a um Uhum. ano você continua num ambiente estressante, está desempregado, vem o coronavírus, né, muda toda a tua rotina, talvez você não possa, né, abandonar a medicação. Então, Uhum. aí tem que ver também, né, se tem algum outro diagnóstico, porque a psiquiatria é muito isso, é investigação, né, coisas É. que Ciência, muitas né, vezes não doutor? é feita. Então, né, quantos pacientes eu atendo com diagnóstico de ansiedade e depressão? E, na verdade, é Uhum. um transtorno bipolar que nunca foi conversado mais, né, para chegar ao diagnóstico. Então, é difícil. É Então, não uma tem coisa como importante. prever. Não tem como prever. Sim. Uma coisa importante para explicar para a Bruna é que, assim, Bruna, todos os pacientes, né, quando recebem um diagnóstico, assim, muitas vezes o próprio médico, e claro, o psicólogo também, a gente não gosta assim, de dizer, você vai vir em tantas e tantas sessões, daqui um ano você vai estar bem. Não, então é muito individual de cada um o tratamento, e vai depender muito do ambiente em que você está inserida, de como que você reage à medicação. E claro, e a psicoterapia também é importante que combine os dois, né? Que faça
o acompanhamento tanto psiquiátrico quanto psicológico, porque às vezes o ambiente em que você está não está auxiliando no seu tratamento, na sua melhora. Então tem muitos agravantes aí, muitas situações, muitos contextos para ser analisados, né? Sim. Para explicar melhor para É, ela, eu, porque talvez é. Agora, Uhum, algumas coisas de mau prognóstico, né? Se você teve surto mais jovem, né? Talvez tenha mais, uhum, talvez não, você tem mais chance de ter mais vezes na vida. Então, digamos, você surtou a sim, primeira vez com 60 anos de idade. O prognóstico daí uhum. é bom, você vai tratar, pode ser que você nunca mais tenha. De repente, lá com uns 15 anos você já começou, né? Tem grande chance de ter de novo. Mas, Sim. claro, nada é definitivo, né? Também não quero ser pessimista. Pode ser também que você tenha uma vez devido a um fator estressante gigantesco e nunca mais tem. Ela escreveu também que é bem assim mesmo, que hoje ela dá risada, mas que na época ela tirou a roupa na casa da avó e hoje ela acha que é uma situação engraçada, mas acontece mesmo. É, Pode não é acontecer, né? grave. É que não aconteceu nada mais grave, né? Tem gente que pega a faca, né? Já atendi pacientes de dormir com uma faca embaixo do travesseiro, tá com medo, Uhum. surtado, paranoico, achando que alguém vai querer fazer alguma coisa contra ele, ele usa isso para se defender, né? Então, tem Sim. inúmeras situações, né? Eu vou ler aqui o relato da Jennifer, tá, doutor? Joguei o Sim, celular do meu noivo na avenida depois de achar algumas mensagens. Isso foi um surto? Simplesmente joguei o celular e fiquei muito brava. É o que eu expliquei no início, né, Jennifer, é, que assim, quem aqui nunca ouviu falar assim a expressão, eu surtei, fiquei surtada. Então a gente tem que saber diferenciar um surto psicótico de um estresse ou de uma carga de raiva, uma emoção ali, um desequilíbrio emocional. É um pouco diferente, né, doutor? bem, Na verdade é bem bem diferente, diferente, né? né? É bem diferente, porque é uma situação à parte. O surto psicótico ele envolve muito uma desrealização, a pessoa sai fora da realidade, ela confunde o real do que é imaginário, ela cria neuroses, ela cria percepções que às vezes não tem da realidade, então é um pouco mais sério, tá? É um pouco mais grave do que simplesmente uma crise de raiva, talvez, né? É, Não sei se o que talvez seja ela isso que falou ela ali tenha foi o passado. tal do surto é, Esse outro surto, né, simbólico de que você falou raiva. antes, de estar com raiva e fazer alguma coisa ali, descarregar aquela raiva, né? O Isso. psicótico é algo bem Acho, mais sério, né? Bem mais complicado. acho que tem mais perguntas. Opa, eu tô perdendo aqui as perguntas. Hoje o pessoal tá participando bastante, tô bem feliz. Existe muito preconceito com a medicação. Nossa, eu vou te dizer Isso é assim, sério, Jennifer, né? que esse é o principal, assim, um dos, né, claro, um dos principais motivos desse trabalho que eu e o doutor Cassiano fazemos, né, doutor? Por isso do Uhum. nosso projeto, do Abertamente, porque a gente sabe que hoje em dia as pessoas ainda têm muito preconceito com o tratamento em si, por isso que muitas demoram buscar ajuda e chegam nesse ponto, né, que nós estamos falando aqui hoje na live, né? Chegam lá no limite, no excesso da saúde mental, quando a nossa mente já não tem mais forças para continuar mesmo. E sim, muito preconceito com a medicação. Com o tratamento psicológico, vocês acham que é diferente? Não é muito diferente, não. Nesse nível também. As pessoas ainda acham que ir no psicólogo é para louco, que não precisa, e assim vai, né, doutor? Sim, sim. Tem muito desconhecimento ainda, muito medo, né? Por isso que é bom a gente Sim, fazer a live e colocar a cara aqui para as pessoas conhecerem a gente e ver que a gente com não é um certeza. Ver que nós monstro, né? somos pessoas do bem, né, doutor? Que nós Isso somos aí. pessoas do bem, que nós queremos ajudar, que ninguém está aqui para julgar, igual eu falei, hoje a E gente está assim, aqui ó, rindo, a gente está brincando, mas é algo que é muito sério, né? E a gente na sim. clínica leva isso tudo muito a sério, com muito cuidado, com muito sigilo, E com assim, muita ó, ética, né? o preconceito é tão grande que eu tenho pacientes que são médicos de outras especialidades, claro, mas que só vão a hora que não aguentam mais ou soltam alguma frase durante a conversa de querer se livrar da medicação, né? Como se a medicação fosse Isso. algo assim ruim, quando na verdade ela é uma aliada, né?
no E que tratamento, bom né? que existe, né, doutor? Que bom E que que a bom que ciência existe, evoluiu porque a a esse gente hoje, ponto, né? que hoje a gente tem recurso, né? Porque antes nem tinha. Mas Como que assim, faria já tive antigamente, vários, né? né? Agora, mesmo médicos, assim, é bastante. A resistência é grande mesmo de todas as pessoas. Estou falando do exemplo do médico, porque devia ser alguém que está na área da medicina, devia ser mais Sim, consciente, né? que tem conhecimento, né? Então, sim. E o que eu ia falar? Antigamente eu trabalhava muito com dependência química. Aí eles Ah, é usavam verdade. crack, cocaína, maconha, bebida alcoólica, mas o remédio não queriam tomar, né? Então tudo isso Que é não uma faz mal. droga, que é uma droga É, também, né? Com certeza. o que Aham. faz mal é o remédio, mas todos os outros porcarias não, né? Então tudo com Não. isso bem E colocado assim, né? Na cultura como se o remédio fosse o fim do mundo, né? O psiquiatra, sim. e no psiquiatra é o fim do mundo. Aproveitar esse gancho, doutor, tem pessoas que têm surto psicótico por ingestão de drogas também, né? Ah, sim, muitos, muitos. Acho que é importante a gente falar disso, né? E Sim. que tipo de drogas que fazem com que a Olha, pessoa tenha surto psicótico? praticamente todas, né, tem risco. Você veja que a Uhum. maconha que a Maria fala aí que não dá nada, né? O famoso não dá nada, aumenta o risco de Verdade. ter esquizofrenia. Então, e a esquizofrenia envolve, né? Você estar psicótico na maior parte do tempo, inclusive. Estar Uhum. totalmente fora da realidade. Então, Você qualquer sabe, droga, né? doutor, Pode desencadear. que grande parte dos meus pacientes às vezes não querem fazer o tratamento psiquiátrico porque eles não querem se livrar das drogas. É uma coisa assim tão. Eu sei que é dicotômico, mas é verdade. Muitos assim não Sim, querem fazer o tratamento psiquiátrico porque não querem deixar de beber ali a sua cerveja no final de semana, ou tem uns que bebem sim. todos os dias, né? Falando de dependência química, eu tenho um que ele tem um vício em cocaína e ele falou: não, eu não fico sem, não vou fazer o tratamento correto. Então, assim, a gente tem que fazer todo aquele trabalho de psicoeducação, de explicar, ensinar os benefícios que isso tudo traz, né, para a vida dele. Então, é bem complicado, assim, bem difícil. Sim, exatamente. E para Ah, não sair do tema aqui, né, atendi outras aham, pessoas já também nas últimas semanas, para você eu já contei, quando a gente acaba conversando aí, aham. principalmente mulheres, né, que estão ficando assim muito estressadas ou desenvolvendo até síndrome do pânico de tanta preocupação com essa questão do vírus, sabe? Sim. Então eu vejo assim como tem gente que está ficando bem assustada. É. Foge um pouquinho do nosso assunto de hoje, mas acho que é importante falar também de um caso que eu tenho de uma paciente que ela teve uma tentativa de suicídio e ela falou assim: Luzia, eu entendo que não foi só isso, mas vou te dizer que quando eu estava pensando ali, porque ela tomou uma cartela de medicamentos, eu até postei no meu story, se o pessoal me segue aí deve ter visto, contei a história dela e tal. E ela falou que um dos agravantes também foi o coronavírus, porque ela falou assim: o que eu estou fazendo aqui nesse mundo em que é incerto, não sei se vai acabar, se esse vírus vai um dia, vai ter uma vacina ou não. Então, assim, ela já tinha uma situação ali que aconteceu com ela, que é bem específica, mas essa questão do coronavírus também auxiliou aí para essa tomada de decisão dela. Então, ela ingeriu uma cartela de medicamento. Nossa, agora me fugiu o nome. Eu acho que eu contei essa história para você, né, doutor? Eu acho que Sim, foi sim. sertralina. Não tenho certeza, mas eu acho que foi. E ela passou muito mal. Então, para você ver como que, para vocês verem, né, como que assim, uma situação de saúde mental pode se complicar se a pessoa não faz o tratamento correto. E ela não queria ir no psiquiatra de jeito nenhum. Então, teve todo um trabalho e hoje ela está bem. Hoje ela está indo, aceitou o tratamento, está estável, já está pensando em projetos futuros, já está planejando o retorno da faculdade. Então, para vocês verem como que vale a pena, né, doutor, fazer o tratamento correto. Ah, sim, sim. A Anitta ali, ó, perdi minha mãe há 2 anos, ela faleceu com câncer de mama, até hoje eu tomo remédio para dormir, quero parar e não consigo. O que que eu faço? Tem que procurar um psiquiatra, né? Tem que ver o que está acontecendo, a melhor Isso, forma de tem que planejar avaliar. uma retirada, né? Não tem uma resposta mágica para nada na psiquiatria nem na psicologia, né? Tem que ser Aham. avaliado. Claro que a gente tenta dar o panorama geral, mas tem que Sim. avaliar, né?
tem que ver que medicação é. São várias Teria variáveis. que, teria que avaliar exatamente o caso dela, né? Porque, igual eu falei antes, gente, cada caso é específico. A gente pode vir aqui falar sobre os casos que já aconteceram com a gente, podemos trazer aí a teoria, mas no consultório é muito individual de cada um, não só a medicação, mas a estratégia psicoterápica adequada, né? O acompanhamento psicológico também vai variar e vai depender muito da abordagem. Então, assim, tem várias questões aí para serem analisadas, né? Ela Agora, teve outro. claro que consegue te parar a medicação, né? Tem que fazer um planejamento. Então, tem que ver o Uhum, que toma, tem que planejar, fazer um plano, talvez a longo prazo, com o psiquiatra, né? Que nem aquele uhum, meu paciente que há 22 anos tomava Rivotril, a gente demorou 7 meses para conseguir tirar totalmente o Rivotril. Mas é porque ele uhum. realmente estava determinado a parar de tomar o Rivotril. Então ele enfrentou 7 meses de retirada gradual, devagarinho. Então tem tudo isso, né? Isso. E Você explicar está também bem, que é um processo. bem, tá bem, tem que estar bem aliado com o seu psiquiatra e desenvolver um plano e você dizer, não, eu vou seguir isso aqui, vou conseguir sim. É claro que você consegue. Porque, infelizmente, muitos pacientes, eles desistem muito fácil do tratamento, né, doutor? Ah, sim. A Na gente vê muito maioria. isso na clínica, né? Eles não Sim. vão até o fim. São Eu, poucos, tá? São pouquíssimos que vão até o fim e recebem a alta mesmo, né? Tanto do sim, psiquiatra quanto do psicólogo. sim. Eles veem uma A melhora Helena sutil. respondeu ali que toma o alprazolam 2 miligramas. Então, é um benzodiazepínico, é uma tarja preta. Vai É, conseguir? Vai, mas tem que ter paciência. Talvez demore até alguns meses para tirar e ficar bem sem o remédio. Mas aí tem que estar determinado em fazer isso, né? Querer sim. realmente parar daí. Mas consegue, consegue. É, a Bruna, vou voltar ali em cima um pouco, doutor. A Bruna falou que o nosso trabalho é sensacional e que ela está gostando da live. Fico feliz, Bruna. Obrigada. Volte sempre. A gente sempre está fazendo aí, né, doutor? A cada 15 dias, né, 20 dias aí a É, gente está fazendo uma live, né? Vamos tentar fazer com mais sim, frequência, né, doutor? Quem sabe a gente consiga, né? sim, sim. É, a Jennifer falou que é exatamente por isso que ela está mostrando a vida dela. E realmente, quando a gente compartilha as nossas experiências, de repente, assim, isso ajuda outras pessoas, né? Outras histórias podem, outras pessoas podem se identificar com essa história. E só o processo de você falar, pedir apoio, já é um processo de cura, já é um processo de tratamento também. Pedir ajuda, buscar, né? Isso é muito importante, com certeza. Ô, Luzia, tem uma boa para você ali do Vinícius. Ó. Como escolhe uma psicóloga, sabendo que existem várias vertentes na psicologia? Ah, eu tô chegando lá, deixa eu ver aqui. Parece que a gente pulou uma, doutor. É difícil ver Da- todas, né? Que a tela fica Nossa, pequena. tá rápido, Se, até, aham. se a gente não responder, porque talvez nem tenha visto. Sabe? Eu vou. Eu tô tentando olhar todas bem certinho aqui. Eu vou primeiro responder, ler o comentário da Jennifer, depois eu vou lá no do Vinícius, tá, Vinícius? Pode deixar que vamos responder sim. A Jennifer escreveu assim, que pensa, sim, eu penso assim, se você tem um problema de coração, você tem que tomar um remédio. Aí, se você tem um problema do cérebro, por que você não pode tomar? Isso é uma coisa que eu falo É, muito, Jennifer. É incrível como que as pessoas, elas tratam de todos os problemas físicos, mas quando vai para a parte cerebral, mental, as pessoas elas não, elas têm uma resistência muito grande. Claro que tem vários construtos históricos para a gente analisar aí, porque a nossa sociedade ela já cresceu tendo essa visão, mas é bem assim que acontece mesmo, infelizmente. Por isso que a gente está aqui para ir quebrando essas barreiras a cada dia mais. uhum, isso aí. Falaram que o doutor está falando um pouquinho baixo. Eu estou ouvindo bem. Não sei se de repente talvez aumentar o volume aí, Vinícius, porque eu estou ouvindo bem também. Vamos lá. Agora sim, responder a pergunta do Vinícius. Como eu escolho uma psicóloga sabendo que existem várias vertentes? É isso aí. Para quem não sabe, pessoal, então, para recebermos o título de psicólogo, nós temos que fazer uma faculdade de psicologia por 5 anos, tá? Lá na faculdade, a gente tem várias abordagens, né? Normalmente, assim, na clínica, escola,
nós temos já, assim, algumas específicas que a gente se identifica. Então, primeiramente, o profissional se identifica com a abordagem. Vai depender muito do seu caso também, tá, Vinícius? Mas eu vou explicar. Então, nós temos aí em torno de umas 8 abordagens, mas eu vou explicar as mais comuns, tá? Então, a minha, que é a terapia cognitivo-comportamental, é uma abordagem que ela trabalha muito a questão dos pensamentos, a gente chama de tríade cognitiva, né? Então, pensamento, sentimento e comportamento. Ela é uma das abordagens, assim, que a ciência está explicando, que ela é ideal para transtornos graves. E, gente, eu gosto muito de trabalhar com casos graves, casos, assim, de ansiedade, casos de transtornos, por exemplo, assim, fobias, depressão em si. Então, assim, a TCC, ela é excelente para casos graves, tá? E, claro, mudança de comportamento também, ela é bem bacana. Aí tem análise do comportamento, que ela também avalia todas essas questões, só que eles têm um foco um pouquinho maior no comportamento. Tem a famosa aí, né, que é a de Freud, que é a psicanálise, ele que foi o pai da psicanálise. Então, assim, a psicanálise ela é um pouco mais voltada para a fala, para a associação livre. Então, assim, vai depender muito de como você é e como você se identifica com o terapeuta. Por isso que é importante que quando você for buscar um acompanhamento, não vá preso em abordagem, sabe? Eu não gosto muito de dizer que uma abordagem é melhor que a outra, até porque todas são muito bacanas. Assim, eu acho bem interessante assim a forma com que todos os psicólogos trabalham dentro de cada abordagem. E tem uma questão ética também. Se o psicólogo vê que o caso não está evoluindo com aquela abordagem dele, ele sempre encaminha. Então, assim, eu sempre recebo casos, os casos assim mais graves acaba vindo para a TCC, uma abordagem assim mais comportamental. Tá bom, pessoal? Mas assim, vai depender muito de Aham. você, de como que você se sente, da identificação, e é isso. Espero que eu tenha Mas respondido aí. eu falo isso para os pacientes. Melhor psicóloga é aquela que consegue te ajudar, né? Pode ter a Isso. melhor, seguir tal Ah, pode linha ter. e tal, mas se não tem uma simpatia ali, uma química, né, como se diz também, Isso. assim como alguém pode vir É o... consultar comigo, não gostar de mim e dizer que eu sou ruim, né? Mas às vezes não teve aquela simpatia, então às vezes gosta de um médico, não gosta de outro, gosta de um dentista, não gosta de outro, e gosta de uma psicóloga e não gosta de outra, né? Sim, Então às tem vezes não se que identifica com procurar alguém várias que questões, né? se identifique, é isso mesmo. Isso. Eu acho O que é a melhor melhor linha, profissional. a de identificação e de sentir que está ajudando, né? Isso. O melhor psicólogo é aquele que vai ajudar você a resolver seu problema e que você vai se sentir bem em falar da sua vida, expor o que você sente, seus sentimentos para ele, né? E claro que vai te ajudar a lidar com as suas dificuldades que você está levando, né? E tudo mais. Mas se vocês perceberem que não está evoluindo, por que não também buscar outras formas, outras abordagens, né? Às vezes pode ser que também necessite de um outro profissional para trabalhar em conjunto, que tem, às vezes tem pacientes que precisam de uma equipe para acompanhar, de repente, assim, uma atividade física, às vezes é uma questão mais hormonal, um nutrólogo, então, assim, tem muitas questões para ser analisadas aí, tá bom, Vinícius? Se eu respondi, dá um joinha aí para a gente ir acompanhando. A Anitta disse que vai sim buscar ajuda e que está amando o nosso trabalho, doutor. Deu parabéns. O Vinícius disse que entendeu. Bom, pessoal, acho que é isso, né, doutor, que nos move para estar aqui. E quando a gente vê a participação de todo mundo, eu acho que isso que é gratificante, né? Isso que faz com que a gente volte aqui. Se a gente entrasse que não tivesse ninguém, seria, a gente não teria força para continuar esse nosso trabalho, né? Sim. Não sei se eu Será que respondi. alguém quer fazer mais alguma pergunta referente a surto psicótico? Podem ir perguntando aí, pessoal. Eu lembrei de uma coisa importante, doutor, eu acho que dá para a gente falar. Tem a questão do surto também em idosos, quando tem, assim, AVC, né? Um acidente vascular cerebral. E acho que daria para a gente falar de algumas questões, assim, porque tem diferenças também, né? Uhum. Porque às vezes tem o surto por conta de um estresse, por conta de várias questões, às vezes genética, mas também tem essa questão nos idosos que acontece às vezes, mas por um prejuízo
Como que eu vou explicar isso? Me ajuda aí, doutor. Na forma, Eu não como que eu sei se vou... você está querendo falar de delirium, né? Isso, Porque assim, no mas assim, eu falo mais idoso, na estrutura cerebral. Quando tem um AVC, a pessoa pode ter um delírio também, que é um pouco diferente de surto psicótico. Acho que você vai né? conseguir me ajudar melhor, porque essa Mas parte aí algo é tua, físico né? assim, físico não tem algo muito, né, que seja comprovado. Não sei se entendi tua pergunta. Vamos supor, o paciente tem um acidente vascular cerebral, assim, ou algo, Uhum. aí ela pode ter uma alteração aí no juízo, na memória. Então, pode ser que a Ah, pessoa tá. Ah, tenha sim, vários prejuízos atencionais, sim, cognitivos, né? Então, sim. tem essa questão Não, também, né? o acidente vascular cerebral, que é o AVC, né? Infarto, tem Isso, várias doenças crônicas, né, que podem levar, mas também levam muito a quadros de depressão. A depressão ainda é o mais isso. comum nesses casos, né? Uhum. Mas, Vou ler claro, aqui nada é a. impossível. Agora, o que eu e- falei antes, né, que também dá para falar em outra live, é a questão do delirium, né? Não é delírio. Que é Delírio, diferente, aham. que é diferente, que é como se fosse um surto, onde o idoso acaba se confundindo, saindo da realidade, né? Está no hospital e ele acha que está em casa, que está em outro lugar. Então, há uma confusão mental aí também. Uhum. Que é um pouco diferente, né? A Bruna escreveu que o que nos torna grande é encontrar o nosso propósito na vida e vocês encontraram os seus. Ah, realmente, Bruna, falando de mim, né? Eu acredito que o doutor Cassiano também. Eu me realizo na clínica, me realizo atendendo as pessoas, podendo ajudar diante do nosso conhecimento, diante dos nossos estudos. Isso sim é muito gratificante, com certeza. E você, doutor? Se sente realizado aí Ah, com o que faz? sim, é muito bom. É ótimo também porque não é rotineiro, né? Cada pessoa, cada paciente tem uma história, sempre é algo diferente, né? Sim, Então, tu com tem que certeza. Cada dia um investigar, caso novo, né? né? Sim, não é bem legal. Cada dia um caso novo, interessante, uma história nova para a gente conhecer, né? O Vinícius fez uma pergunta também: como tratar a ansiedade para idosos? Então, assim, Vinícius, não tem muita diferença, né? Se o doutor nos portal, eu respondo essa. Não tem muita diferença da ansiedade para os idosos da ansiedade para qualquer outra idade, tá? É claro que os idosos, eles têm, assim, talvez um sintoma específico e tal, mas normalmente o que que é a ansiedade? Todos nós temos ansiedade, tá, Vinícius? Todos nós já nascemos com esses, a gente chama de emoções, são uma das nossas emoções secundárias. E o que que vai diferenciar quando está em um nível mais grave é esse excesso, se a pessoa já tem dificuldade de lidar com os problemas, o enfrentamento do dia a dia, né? Então, assim, o tratamento ele é tanto com o psicólogo quanto com o psiquiatra quando está em um excesso, tá? Então, assim, é importante avaliar se essa ansiedade está trazendo que tipo de prejuízo, né? Vamos avaliar aí quais são os prejuízos que essa ansiedade está me trazendo. Ela está me privando de sair de casa, ela está me privando de trabalhar, de se socializar. Então, assim, tem várias questões aí, mas não tem muita diferença do tratamento da ansiedade de idosos para o tratamento de outra idade, por exemplo, do tratamento de uma pessoa mais nova, tá bom? Se quiser complementar com Maravilha. alguma coisa, doutor? Não, é basicamente isso aí. No idoso, às vezes, precisa de doses um pouco mais baixas, né? Porque eles têm um metabolismo um pouquinho mais lento. Mas nada demais. É basicamente isso mesmo. Não foge muito ao tradicional do adulto É. normal. Uhum. A Bruna comentou que teve um vizinho com câncer no cérebro, por isso teve como se fosse um surto, porém era por conta do câncer. Eu acho que foi bem em relação ao que eu comentei antes, que às vezes o nosso cérebro pode ter um prejuízo aí, uma lesão, era essa palavra que eu estava tentando procurar. Uma lesão, e isso pode ter uma alteração cognitiva aí, mas não por conta do surto, né, doutor? É por outros fatores e tal, né? É, questão mais física, mas pode. Tumor cerebral, né? Pode levar a um surto. Com certeza, pode sim. Lembrei de uma paciente nossa, né, Luzia, que acabava tendo convulsões, né? E Ah, tinha sido sim. tratada como crise de ausência, né? Não, de conversiva, né? Até que Isso, é foi um caso bem descoberto o interessante. tumor.
E também era um tumor, uma paciente jovem, e até onde eu sei, depois que operou, parou todos os sintomas, né? Sim, ela está mais estável mesmo, bem melhor. Tem que continuar tratando agora as questões emocionais, né? Mas É, vamos avaliando aí, tanto comigo quanto com você, né? isso aí. É, pode acontecer sim. Não sei se o pessoal tem mais perguntas, deixa eu ver quanto tempo estamos aqui. É, já é 9h11 já. Se alguém tiver alguma pergunta a mais, alguma observação, pessoal. Hoje rendeu, né, doutor? Passou rápido? Passa rápido, né? Passa rápido. Você gostaria de comentar algo a mais, doutor? Alguma coisa que nós, de repente, tenhamos esquecido, assim? Eu acho assim, só complementar que se a pessoa não espere, né, até o ponto de chegar num surto, tudo bem que às vezes o surto pode ser inesperado, né, abrupto, de muito, muito agudo, mas assim, não deixar, se está dando indícios, ou a pessoa já anda sempre muito estressada, se a pessoa também usa drogas, bebe com muita frequência, né, que não deixa as coisas Uhum. irem se agravando até chegar no fundo do poço. Pode agravar, né? Não sei se todo mundo está ouvindo, mas eu ouço um chiado no final do áudio aí. Será que todo mundo está ouvindo? Você ouve, doutor? Tá normal? Ah, talvez seja aqui no meu celular, então. Ou eu tô tendo uma alucinação aqui, então. Brincadeira. Então, acho que dá pra gente encerrar, então, pessoal. Agradeço aí a contribuição de todo mundo, tá? E participem das nossas lives. Ah, o Vinícius disse que está ouvindo também. Eu ouvi tipo um chiado, eu acho que talvez seja no fone, não sei. E Uhum. agradeço vocês então pela atenção. Espero que voltem, participem conosco sempre quando entrarmos aqui ao vivo, acompanhem nossas redes sociais. Você gostaria de deixar aqui suas redes sociais, doutor, para o pessoal te acompanhar? É só com Cassiano Ortega, é só procurar meu nome aí que encontra em todas as redes sociais já. Bem fácil encontrar, né? O meu também é bem fácil encontrar. Agora fiz um Twitter, gente. Se quiserem me acompanhar lá, eu acho que é bacana também. Mas então vamos lá. Facebook, psicóloga Luzia Raimundo. Canal no YouTube, depois desse vídeo vai estar lá no canal do YouTube para quem não assistiu, se vocês quiserem compartilhar com um amigo, com alguém. Então é só entrar lá no canal do YouTube Psicóloga Luzia Raimundo. O Instagram, esse aqui, né? Então, Neuropsicóloga Luzia Raimundo. Então é muito fácil. Digitar Luzia Raimundo, vocês me encontram em todas as redes sociais aí. Tá bom? Agradeço. E essa live fica aqui 24 horas no meu perfil e depois vai lá para o canal do YouTube, tá bom, pessoal? Agradeço a atenção de todos. Agradeço ao Dr. Cassiano por sempre estar disposto a ajudar aí com todo o conhecimento que ele tem. E eu sempre aprendo. Todos os trabalhos que a gente faz junto, eu sempre aprendo alguma coisa, doutor. Muito obrigada, tá? Imagina, também te agradeço aí pela parceria. E obrigado a todo mundo que assistiu, né? Isso, obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau.